a Deus. Quero saudar os amados que estão aí nos acompanhando nessa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, enviado por Deus para nos salvar. Querido, como eu gosto desses dias, na verdade, eu tenho falado, Deus ele não está limitado ao tempo ou ao espaço. Deus ele está presente em nossas vidas através do seu Espírito Santo. Então, precisamos entender nesses dias a forma de Deus falar conosco ou tratar conosco está sendo de uma forma diferente. Então, o que nós temos que fazer é aceitar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem nos proporcionado. Esses dias, muitas pessoas têm costumado a questionar, até mesmo querem explicar os milagres feitos por Deus, as coisas que Deus faz. Não cabe a nós questionarmos o que Deus faz, mas sim nos envolvermos naquilo que Ele está fazendo. E se a forma de Deus agir nos nossos dias tem sido essa, então nós devemos fazer da melhor maneira possível. Então, você que está aí na sua casa, aproveite esses dias para cultuar a Deus como nós estamos cultuando. Louve a Ele, engrandeça o seu nome, e eu tenho certeza que isso tudo vai passar e nós iremos glorificar a Deus diante de toda essa situação. Você que está aí nos acompanhando nessa noite, tem uma Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19 do livro de Mateus. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 16. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Você que tem uma Bíblia, abra aí a sua Bíblia na sua casa, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, queridos: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vamos orar ao nosso Deus nessa hora, pedir para que Ele possa estar usando a sua palavra nessa noite, para falar com cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Pai, nós te louvamos nessa hora, por essa oportunidade, por esse privilégio, meu Deus, que é poder compartilhar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós acreditamos, temos a convicção, Senhor, que o Senhor não está limitado ao tempo, a um local. Eu creio, Senhor, que o Senhor neste momento está a falar ao coração de pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão nas suas casas compartilhando deste projeto. Meu Deus, em nome de Jesus, fala ao coração dessa pessoa, toca no coração dela, dessa pessoa que está triste, desanimada, está distante do Senhor.
Meu Deus, em nome de Jesus é o que te pedimos nessa noite, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Bom, queridos, eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra e quero compartilhar um tema que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com você nessa noite, baseado no texto de Mateus, o texto que nós acabamos de ler. O tema é o seguinte: propósito versus necessidade. Propósito versus necessidade. Sabe, querido, um dia todos nós precisaremos decidir se andaremos por propósito ou por necessidade. Talvez há pessoas que estão nos ouvindo nessa noite que já até mesmo tiveram a oportunidade de decidir por propósito ou por necessidade. Propósito é quando nós dependemos do céu, nós dependemos do alto. A necessidade é quando nós usamos a força do nosso braço para alcançar aquilo que nós queremos. Você vai ver que na Bíblia muitas pessoas decidiram, uns por andar por propósito, outros por andar por necessidade. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo nessa noite que a melhor decisão que nós podemos tomar em nossas vidas é andar por propósito. É claro que a necessidade, sempre que Deus gerar um propósito, sempre que Deus nos dar uma direção para andarmos por propósito, sempre haverá uma necessidade gritando dentro de nós para nós abandonarmos o propósito. Sempre que quisermos andar por propósito, sempre haverá uma necessidade gritando dentro de nós para que a gente abandone o propósito que Deus colocou em nossos corações. Esse texto que nós lemos aqui, este jovem, ele começa a narrativa falando de algo muito interessante. Ele começa dizendo a respeito da salvação, dizendo: Senhor, o que eu farei para alcançar a vida eterna? O que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Veja, querido, que existe um propósito estabelecido por aquele jovem no seu coração. O que eu vou fazer para alcançar a vida eterna? O propósito dele era alcançar a vida eterna, mas esse era o propósito dele. Você vai continuar lendo o texto e você vai ver que Jesus, ele estabelece um propósito para aquele jovem. Jesus, ele dá uma direção para ele, Jesus dá uma diretriz para ele. Ele diz assim: olha, agora o que você vai fazer? Você vai dar tudo aquilo que você tem aos pobres e logo depois você vai me seguir. Então, qual é o propósito que Jesus estabelece para ele? É que ele deveria seguir Jesus. Esse era o propósito estabelecido por Jesus para aquele jovem. E qual foi a necessidade que gritou dentro do coração daquele jovem? Aquele jovem, irmãos, era uma pessoa muito rica, de muitos bens. Dentro dele, naquele momento, grita um desespero por ele ter que entregar tudo aquilo que ele tem, por ele ter que dar toda a riqueza, todos os bens que eram de sua propriedade. Veja que há um propósito estabelecido por Jesus, mas há uma necessidade que grita dentro dele para que ele não cumpra o propósito estabelecido por Jesus. E o que aquele jovem faz, irmãos? Como o próprio texto vai dizer, aquele jovem se entristece muito pelo convite feito por Jesus, pelo propósito que foi estabelecido por Jesus aquele jovem, e ele acaba que decidindo por não obedecer ao chamado de Jesus para o seu propósito, mas ele decide por viver por sua necessidade. A necessidade que gritava dentro dele era a necessidade de usufruir das suas riquezas. Irmãos, nós acreditamos que em tudo que Deus faz, querido,
Tudo que Deus faz, da forma que Deus age, da forma que Deus fala, da forma que Deus se manifesta, em tudo isso existe um propósito estabelecido por Ele mesmo, com um fim determinado por Ele mesmo. Tudo que Deus faz, seja uma catástrofe, seja uma pandemia, seja qualquer situação, qualquer circunstância que seja, nós acreditamos e entendemos que tudo isso acontece por um propósito por Deus estabelecido. E por isso que eu disse no início que nós devemos andar agradecidos a Deus por tudo aquilo que acontece. A gente não deve querer explicar tudo aquilo que acontece, porque tem coisa que Deus faz e nós não vamos entender. Só iremos entender quando nós chegarmos ao fim de tudo isso. E muitas das vezes nem no fim entenderemos. O que devemos fazer é ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas, por tudo aquilo que nós passamos ou por tudo aquilo que nós vivemos. Estava ali agora há pouco, estava me lembrando que alguns dias atrás nós tivemos a oportunidade de ajudar um irmão. Alguns irmãos se reuniram sabendo da necessidade de um irmão que não estava trabalhando, e nós decidimos ajudar de forma material esse irmão, juntar alguns alimentos e levar para aquele irmão. E quando nós levamos esses alimentos a esse irmão, nós nos sentimos muito felizes, mas só que quando nós chegamos lá e começamos a conversar com esse irmão, nós não sabíamos o que realmente Deus estava fazendo, só entendemos quando nós chegamos lá, porque aquele irmão começou a contar uma história para a gente, de uma experiência tremenda que ele teve com Deus. Aquele irmão disse que naquela manhã ele levantou e disse assim: Senhor, hoje eu quero ajudar uma pessoa. E ele saiu da sua casa para comprar pão e andando pela rua encontrou uma senhora que estava na rua pedindo comida. E ele disse para aquela senhora: onde a senhora mora? E ele foi até a casa daquela senhora e viu que aquela senhora estava muito necessitada do alimento físico. E aí ele disse para ela: eu vou na minha casa e vou pegar um alimento e vou trazer para a senhora. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que quando ele chega na casa dele, ele tinha um pacote de arroz e a comida para se alimentar naquele dia, e não sabia o que ele ia comer no outro dia. E ele disse que ele pegou aquele arroz e levou para aquela senhora. Veja, querido, um propósito estabelecido por Deus no coração dele, mas pense numa necessidade que gritou dentro do coração dele. Eu vou dar esse arroz para essa senhora, e o que eu vou comer amanhã? O que minha família, o que minhas filhas, o que minha esposa vai comer amanhã? Veja que há um propósito, mas que há uma necessidade que grita dentro de nós, para que a gente cumpra esse propósito. Ele pega, irmãos, esse arroz, ele leva para aquela senhora e volta para casa muito feliz, sem saber o que Deus ia fazer. Se alimentou com o alimento que ele tinha naquele dia. E quando foi à noite, nós chegamos com muito alimento mesmo na casa dele. E ele disse assim: Tiago, não foi apenas o que vocês fizeram foi o cumprimento de uma semente que foi semeada nesse dia. Então, querido, veja que quando nós andamos por propósito, o céu se responsabiliza de suprir as nossas necessidades. Mas quando nós andamos por necessidade, nós temos a obrigação, o dever de suprir as nossas próprias necessidades com a nossa força, com a força do nosso braço. Então, a palavra que Deus está nos direcionando nessa noite você quer viver por propósito, aonde você é alimentado pelo céu, ou você quer viver por necessidade, quando você tem que suar para suprir as suas próprias necessidades? É uma pergunta que Deus está fazendo para nós nessa noite. No livro de Isaías, no capítulo 38, você vai ver um propósito sendo estabelecido por Deus e uma necessidade gritando dentro do coração de um homem chamado Ezequias. Deus, ele estabelece, ele usa o profeta Isaías e diz para Ezequias: olha,
Ezequias, arruma a tua casa, porque você irá morrer. Qual o propósito estabelecido por Deus para Ezequias, irmãos? O propósito que Deus estabelece a Ezequias é: arruma a tua casa. O propósito de Deus para Ezequias é que Ezequias arrumasse a casa dele. Qual foi a necessidade que gritou no coração de Ezequias? A necessidade que grita no coração de Ezequias é que ele queria viver mais um pouco. E você vai ver nesse texto Ezequias clamando a Deus. E Deus responde ao clamor de Ezequias e dá a oportunidade de Ezequias viver por mais 15 anos. Irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para que o propósito que Deus estabelece para Ezequias não é para que ele vivesse mais. O propósito que Deus estabelece para Ezequias é que ele arrumasse a casa dele. Só que Ezequias não conseguiu entender o propósito. A necessidade que gritou dentro dele: não, eu quero viver mais, eu quero viver mais um pouco. Quando você estuda sobre a história de Ezequias, dos reis de Israel, na verdade, você vai ver que esses 15 anos que Ezequias viveu a mais da sua vida, digamos assim, foram talvez um dos piores anos para Israel. Porque nesse período nasce o seu filho chamado Manassés. E Manassés foi um dos piores reis que houve na história de Israel. Só para você ter uma ideia, Manassés é quem manda matar o profeta Isaías, né? Coloca Isaías num tronco de uma árvore e manda serrar aquela árvore ao meio. Fez muita barbaridade no seu reinado. Então, querido, a necessidade de Ezequias era viver mais. O propósito de Deus era para que ele arrumasse a casa dele. O que eu quero chamar a sua atenção com isso nessa hora? Preste bem atenção no que eu vou falar para você, querido. Nós estamos vivendo nesses dias de muita dificuldade, aonde muitas das vezes nós temos que ficar trancados dentro das nossas casas, temos que sair para trabalhar de uma forma precavida. Estamos vivendo assim dias onde não podemos nos reunir como congregação, dias muito difíceis. O que Deus está fazendo nesses dias? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus para a sua vida nesses dias? Você já parou para pensar o que Deus quer falar com você nesses dias? Ezequias não entendeu, querido, o que Deus queria fazer. Olha que Deus falou para ele: arruma a tua casa. Esse era o propósito. Mas eu pergunto para você nessa noite: o que Deus quer fazer com a sua vida? Querido, talvez Deus está querendo arrumar a tua casa também. Talvez esses são dias que Deus separou para arrumar a sua igreja, para arrumar a sua noiva, para arrumar a sua vida. Você que está com a sua vida aí totalmente destruída, totalmente desgarrada de Deus. Talvez você não estava tendo a consciência de que Deus estava chamando você, e Deus prepara um ambiente que é a sua casa, para chegar até onde o seu coração, para falar com você, através dessas pregações que são feitas na internet. Eu pergunto para você nessa noite: qual o propósito de Deus para a sua vida em específico, em relação a tudo isso que está acontecendo? Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, para você entender aquilo que Deus está querendo falar com você nesses dias. Você que é um servo de Deus, que talvez andava desgarrado também, querido. Quantas pessoas brincam, irmão, de ser cristão. Quantas pessoas brincam de ser crente. Vivem um cristianismo tão raso, aonde não há um relacionamento com Deus, aonde não há uma vida com Deus. Talvez o propósito de Deus para a sua vida nesses dias seja te levar para mais perto dele, seja te levar para mais próximo dele. Então, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, para você entender o propósito de Deus para as suas vidas. Lembre-se que quando nós andamos por propósito,
o céu se responsabiliza de suprir as nossas necessidades. Mas se você andar por necessidade, em algum momento, essa necessidade vai te roubar do propósito. Então tenha muito cuidado de que forma você está andando na sua vida. Um outro caso muito claro disso que eu estou falando, está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8, você vai ver o profeta Elias se deparando com uma mulher conhecida somente como a viúva de Serepta. Essa mulher, querido, já estava pronta para morrer, já estava pronta para o seu funeral. Aquela mulher se depara com o profeta Elias. Elias diz para ela: eu preciso de um pouco dessa comida. E aquela mulher diz: não, a comida que eu tenho eu vou comer, vou me alimentar com o meu filho e logo depois nós vamos morrer. Olha só, querido, um propósito com uma necessidade aparecendo novamente. Qual era o propósito daquela mulher? Sustentar o profeta, dar alimento para o profeta. O profeta estabelece um propósito para ela, mas no mesmo momento grita uma necessidade dentro do coração dela. Como que eu vou dar alimento para esse homem se só o que eu tenho é isso? Perceba, querido, que quando nós andamos por necessidade, nós não temos fé, a nossa visão é limitada, o nosso coração está fechado. Perceba como aquela mulher não consegue entender nada do que está acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque ela estava andando por necessidade. Ela não conseguiu ver o propósito estabelecido por Deus naquele momento, que era alimentar o profeta. O profeta diz: me dê um pouco de comida para que eu continue andando e fazendo a obra de Deus. E aquela mulher, ela não entende o chamado para cumprir o propósito. Querido, mas Deus, ele é maravilhoso. E o profeta usado por Deus naquele momento faz com que aquela mulher entenda o propósito pelo qual ele estava ali naquele momento. Aquela mulher, ela compartilha do seu alimento com o profeta, e Deus faz um grande milagre naquele momento, multiplicando o alimento daquela mulher. E uma pessoa que estava debaixo de um decreto de morte, a vida entra dentro da casa daquela mulher. Veja, querido, que quando nós começamos a andar por propósito, o decreto muda em nossas vidas. Um decreto que era de morte, ele passa a ser um decreto de vida. Alguém que tinha os seus sonhos mortos, alguém que tinha os seus sonhos frustrados, alguém que tinha a sua vida já totalmente sem esperança, porque vivia por necessidade, agora ela começa a viver de uma outra forma, porque ela começa a entender o propósito pelo qual ela estava ali naquele momento. Sabe, querido, muitas das vezes nós somos desafiados por Deus a compartilharmos aquilo que nós temos, a darmos aquilo que nós temos. Deus coloca no nosso coração um propósito para a gente compartilhar, seja de um alimento físico com alguém, seja de um alimento espiritual com alguém. E nós muitas das vezes fazemos como essa viúva. Olhamos para a nossa necessidade, olhamos para aquilo que irá faltar em nossa mesa, olhamos para aquilo que irá faltar em nossas vidas, e a gente acaba engolindo toda a semente que nós temos, ao invés da gente pegar essa semente e plantar para que ela gere muitos frutos, e esses frutos cresçam para a glória de Deus. A palavra de Deus para você nessa noite, querido, você que está aí nos ouvindo, você que está participando dessa live, eu quero dizer para você que Deus não te chamou para andar por necessidade, mas Deus te chamou para andar por propósito. Deus estabeleceu um propósito para a tua vida, e você precisa
entender esse propósito, para que você possa ter o seu suprimento vindo do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma outra pessoa, querido, que tem essa luta muito clara em algum momento da sua vida, é o apóstolo Paulo. No livro de Atos, no capítulo 21, você vai ver em uma reunião na casa de Filipe, algumas pessoas orando, e chega um profeta chamado Ágabo, e aquele profeta libera uma palavra profética a respeito da vida de Paulo. Paulo estava para ir a Jerusalém, e o profeta se levanta e diz, olha, que ele iria para Jerusalém para sofrer, para apanhar, para ser massacrado. E aí o apóstolo Paulo, quando soube dessa profecia, os irmãos ficaram muito preocupados. Não vai, Paulo, se você for para Jerusalém, você vai sofrer, você vai ser espancado. E o apóstolo, entendendo o propósito, ele determinou no coração dele, independentemente daquilo que acontecesse em Jerusalém, o apóstolo iria até aquele local. Eu quero chamar a tua atenção, querido, nessa hora, para uma coisa nesse momento. Quanto de nós, ao recebermos uma palavra como essa, não viria sobre nós um grande temor, um grande medo? Imagina só, querido, você que está aí nos ouvindo nessa noite, imagina só se Deus levanta um profeta para você e diz assim para você, olha, você vai sair da sua casa e você vai para um bairro aqui vizinho, e quando você chegar lá, você vai pregar a palavra de Deus, você vai pregar para as pessoas a palavra de Deus, só que essas pessoas vão te bater, você vai sofrer por isso que você está fazendo, você vai apanhar por isso que você está fazendo. Imagina só, querido, qual seria a nossa atitude diante de uma situação dessa. Eu imagino que muito de nós diríamos que essa não é uma palavra de Deus. Eu imagino que muito de nós diríamos, essa não é uma direção de Deus, porque Deus não quer que os seus filhos sofram, Deus não quer que os seus filhos apanhem. Seria talvez, querido, essa a nossa visão. Mas como disse um dia em uma pregação aqui o irmão Alain, a luta do presente século não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Sabe, querido, muito de nós temos pensado que o evangelho é uma rosa, é uma flor, é um momento de muita paz, de muita tranquilidade. Não, irmão. A Bíblia diz que Jesus, ele veio trazer espada, ele veio, sabe, querido, trazer uma cruz para nós carregarmos, por amor a ele, por amor ao evangelho. Sabe, mas nada que nós passamos nessa terra, nada que nós passamos no nosso dia a dia, nada que nós passamos de dificuldade, pode se comparar com aquilo que Deus irá fazer com o seu povo, com a sua noiva, com a sua igreja. Então, você que está aí na sua casa, passando por lutas, passando por dificuldades, eu quero dizer para você, querido, não desista de viver no propósito, não desista de viver no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Você que está vivendo no propósito de Deus, você que está vivendo uma vida de propósito, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de adoração ao Senhor, eu quero dizer para você nessa hora que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Assim como Ele sustentou os seus filhos no deserto, Ele há de sustentar você também em todos os momentos da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Viva por propósito, não viva por necessidade. Quando nós vivemos por propósito, o céu se encarrega de sustentar as nossas vidas. Mas quando nós caminhamos por necessidade, nós temos a responsabilidade de suar o nosso braço, suar a nossa camisa, para poder suprir as nossas necessidades. Então, viva por propósito.
eu quero falar só sobre esse homem a mais aqui, o grande apóstolo Pedro, que em um momento da sua vida também teve que decidir se ele andaria por propósito ou por necessidade. Isso que eu estou falando está no livro de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 24. Você vai ver lá a Bíblia falando em um momento em que Jesus foi convidado, digamos assim, a pagar imposto. Jesus estava sendo convidado a pagar um tributo naquele momento. E Jesus, ele disse para Pedro assim: olha, Pedro, agora você vai lá no mar, vai pegar um peixe, e na boca desse peixe vai ter uma moeda, 2 moedas, e você vai pagar o tributo por mim e por você. O apóstolo Pedro sai baseado na palavra em que Jesus tinha dado a ele, e vai até aquele local, e pega aquele peixe e tira as moedas para pagar o tributo que Jesus estava sendo convidado a pagar naquele momento. Agora, eu chamo a tua atenção para esse gesto, irmão. O Pedro, ele era pescador. Imagina só na cabeça de Pedro nesse momento. Pedro é convidado a pegar um peixe novamente, uma atividade que Pedro já não estava mais praticando, porque a partir do momento que Jesus chama ele, Jesus estabelece um propósito para Pedro e diz assim: Pedro, a partir de hoje você não pegará mais peixe, mas você será um pescador de homens. Agora Pedro vai até o mar e pega um peixe. Imagina só, querido, o pensamento de Pedro naquele momento, as lembranças de Pedro naquele momento, porque a pescaria talvez seria algo que trazia alegria ao coração de Pedro. Talvez seria a sua atividade que traria prazer a ele. E aí Pedro volta a praticar uma pescaria naquele momento. Imagina só o propósito que foi estabelecido por Deus no coração de Pedro, e uma necessidade começa a gritar dentro do seu coração para que ele voltasse a pegar peixes novamente. Imagina só, dentro do coração de Pedro, um propósito que gritava, dizendo: você foi chamado a partir de agora para ser um pescador de homens. Mas nesse mesmo coração gritava uma necessidade que dizia: volte a pegar peixes. Irmãos, só que Pedro tinha no coração dele um propósito, e que foi estabelecido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro pega aquela moeda e vai até onde Jesus, e os irmãos conhecem a história desse grande homem de Deus, que fez grandes coisas diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, o que eu quero dizer para você nessa noite é que sempre que Deus gera um propósito no nosso coração, sempre haverá uma necessidade querendo nos tirar do propósito. Sempre que que Jesus gera no teu coração um propósito para você servir a Deus, sempre haverá alguma coisa na sua vida, na sua casa, na sua família, que tentará tirar você deste propósito, tentará tirar você desta caminhada. A minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: qual propósito Deus gerou no teu coração? Deus tem gerado um propósito no teu coração? Talvez há no teu coração o desejo de você servir a Deus. Talvez Deus gerou no teu coração o desejo de pregar a palavra de Deus, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus. Mas aquilo que tem acontecido ao redor tem tentado te tirar deste propósito. Aí Deus está dizendo para você nessa noite: não tire os olhos do propósito que Ele estabeleceu para você. Ainda que pareça difícil, ainda que pareça que as coisas não estão acontecendo, não estão caminhando,
mas se você for fiel, querido, ao propósito que Deus estabeleceu no teu coração, no momento certo, Deus irá fazer grandes coisas através da tua vida. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Abraão nem sabia para onde ele estava indo, querido, mas ele confiou no propósito que Deus estabeleceu no coração dele. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Qual é a necessidade que tem gritado dentro do teu coração? Lembre, querido, do que eu estou falando aqui desde o início. Chegará um momento da sua vida que você terá que escolher, que você viva ou por propósito ou por necessidade. Em algum momento da sua vida, você será desafiado pelas circunstâncias que você vive, pelo ambiente que você vive, a abandonar o propósito que Deus estabeleceu no teu coração, devido às necessidades da tua vida. Então a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: não desista dos propósitos de Deus. Não desista do propósito que Deus estabeleceu no teu coração, diante das necessidades que possam surgir na sua caminhada. Você que não conhece a Jesus ainda, mas que está caminhando, que está, aliás, ouvindo a pregação da palavra de Deus nesses dias, Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele criou esse ambiente para chegarmos até a sua casa, para alcançar o teu coração. Então entenda, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos para entender o propósito de Deus para a sua vida. Propósito versus necessidade. Quando nós andamos por propósito, os céus se encarregam de suprir as nossas necessidades. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, para a minha vida, e eu quero nessa hora convidar você a orar, a fechar os seus olhos aí onde você está, na sua casa, no ambiente que você preparou para participar desse culto nessa noite. Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus gere no teu coração essa esperança, essa fé necessária para que a gente possa cumprir o propósito por Deus estabelecido para todos nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer nesse momento por essa oportunidade, Senhor. Senhor, Tu conheces o coração de cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, de cada pessoa que está na sua casa nesse momento. Ó Deus, Tu conheces, Senhor, o coração dessa pessoa que Te conhece, Senhor, já, mas que desiste do propósito decorrente às necessidades que têm surgido na sua vida. Eu oro por essa pessoa nesse momento, para que o Senhor gere, Senhor, uma fé no seu coração, para que o Senhor gere esperança no seu coração, para que ela não desista do propósito do Senhor para a sua vida. Eu oro também por essa pessoa, meu Deus, que ainda não Te conhece, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro por essa pessoa, eu oro para que as vendas dos olhos dessa pessoa caia, que ela possa ver o propósito que o Senhor tem preparado para a vida dela, para a sua casa, para a sua família. Eu oro para que o Senhor gere no coração dessa pessoa uma esperança tão grande, a ponto dela, Senhor, aceitar esse propósito pelo qual o Senhor tem estabelecido para ela. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, continua abençoando o Teu povo, continua abençoando a Tua igreja, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim, meu Pai, eu oro e eu Te agradeço, Senhor, pela vitória em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor Eduardo, que estará dando aqui continuidade e encerrando também este culto nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? A palavra do Senhor é que direciona o seu povo.
Irmãos, apesar dos pesares, apesar das lutas, Deus está nos abençoando. E tem uma cartinha aqui que a irmã Ananda e Letícia mandaram para a gente, irmãos. Pessoal da mídia, pessoal do louvor, quem está dirigindo o culto, obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Aleluia. Irmãos, o Senhor Ele é misericordioso. E essa semana foi uma semana de muita bênção, né? De muita, de muitos milagres. O Flávio me ligou hoje à tarde que a irmã do Cleito, G6, a Viviane, se reconciliou com Jesus. E a sua mãe, a irmã Ana, também se reconciliou. E ela está com dor nos olhos. E a gente vai daqui a pouco orar por ela. A Márcia também está pedindo oração, né, pela sua família, não é isso? Glória a Deus. A Milena, pela sua vida. A Nana também está pedindo oração pela sua sobrinha, pela sua família. E nós vamos orar por estas pessoas para que Deus continue abençoando, continue operando, fazendo milagres, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso e misericordioso. O Senhor tem cuidado do seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. Senhor, aqui estão essas pessoas que pediram oração. A irmã Ana, que está com dor nos olhos, a Márcia, a Nana, Senhor, pela sua família, pela sua sobrinha, e a Tua igreja reunida nesse lugar e também nos lares, está unida na fé em Cristo Jesus orando. Repreendemos todo o mal e liberamos a Tua bênção sobre cada uma dessas pessoas, para a glória do Teu nome. Oramos para que o Senhor venha afirmar a Viviane, a dona Ana, que também se reconciliou, e o Cleito, e todos os outros, meu Deus, que têm se reconciliado, que têm se convertido nesse tempo, porque esse é um tempo de colheita. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela Tua palavra e nos ajuda a permanecermos no Teu propósito, que não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que venhamos continuar firme diante do Senhor. Nós oramos em um nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E está aqui também o irmão Ribamar, né, rapaz? Que bênção. Glória a Deus, seja bem-vindo, querido. Irmãos, eu vou só relembrar a igreja da nossa programação. Terça-feira estaremos orando, né, irmãos? A igreja está unida, orando. E tem uma pregadora aí maravilhosa que vai trazer uma palavra, está dirigindo o culto, vai ser uma grande bênção. Às 19h30, quinta-feira, tem um culto de estudo bíblico, vamos estudar a palavra de Deus. E você é o nosso convidado. E domingo que vem estaremos novamente aqui, nesse culto maravilhoso de celebração, e você é o nosso convidado também. Irmãos, e a campanha para arrecadar alimentos não perecíveis continua. A gente está aí abençoando o povo, cooperando. Muito obrigado você que tem contribuído. Hoje, graças a Deus, a gente pôde ajudar muitas pessoas, mas ainda falta muita gente para a gente abençoar, irmão. Não só da igreja, mas fora da igreja. E você, como crente da igreja, é um parceiro de Deus nesse projeto. Nos ajude, no nome de Jesus. O irmão quer falar aqui, o irmão Juan. Glória a Deus. Graças e paz a todos, amém, irmãos? Glória a Deus. Como todo mundo já falou aqui, nós estamos com muita saudade dos irmãos. E a bênção, tem bênçãos para contar. Mas o meu propósito, como sempre aqui, é falar sobre as nossas redes sociais. Continuem curtindo e compartilhando essas mensagens, tanto no Facebook como no Instagram. Compartilhe com um familiar, com um amigo. E não deixe, irmãos, essa mensagem ficar apenas com vocês. As redes sociais, elas têm esse poder, elas têm esse alcance, elas vão muito mais longe do que nós. Então compartilhe essa linda mensagem em nome de Jesus. E outra coisa, outra novidade que nós lançamos também no grupo do WhatsApp, estamos aqui no ao vivo agora falando, é sobre o nosso canal no YouTube.
Amém? Nós já fizemos o canal e nós agora precisamos da colaboração dos irmãos com as suas inscrições, compartilhamento, curtida, ativar as notificações. Nós precisamos de no mínimo 1.000 inscritos para que nós possamos também fazer essa live ao vivo através do YouTube. Amém? Contamos com a ajuda dos irmãos e a graça e a paz a todos. Uma ótima noite e até terça-feira. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.